judiciário isso, judiciário aquilo. Até a Fundação FHC está dizendo que o judiciário passou dos limites. Mas e se o problema não for o judiciário? E se o problema for anterior e só se expressar por meio dessas coisas todas que causam escândalo? É verdade, do SPT News ou SBTG News, à choradeira do Ciro Nogueira, ao juiz falando que a lei do impeachment caducou e legislando, todas essas coisas têm uma raiz comum. E nós desvendaremos ou não qual é a solução para esses e muitos outros problemas, muitos outros mesmo, viu? O que a gente tem aqui, o bagulho é bom. Nós desvendaremos neste programa. Sem spoiler. Então eu vou pro pau, velho. A gente às vezes trata mal. Para de ser chato. A nossa indisciplina, a nossa indisciplina. De futebol... E pra falar sobre isso, vai. Não, vai você que... Vai você. Que coisa. E para falar sobre este maravilhoso assunto nunca antes visto na história da televisão brasileira, temos aqui um dos homens mais justos de todo esse pedaço aqui da Vila Madalena, Luiz Marnoto. Justiça é meu sobrenome. Um homem que só não é justo na hora de pagar gorjeta pro garçom no boteco, Carlos de Freitas. Muito pelo contrário. Sou o Nicholas Marshall dos botecos. Um homem que se chateia muito com a justiça, o homem que mais se chateia com a justiça aqui Detesto injustiça. no país, Felipe Trielli. Sim. E o homem que dribla a justiça, segundo dizem as más línguas, Arthur Machado, foi para Portugal driblar a justiça. Ronaldinho Gaúcho da justiça. O Romário, né? Só pedalando. É o Dibre. Não, é o Dibre. Como ele chama? O Dibre. E temos também o último justo de Sodoma e Gomorra. O último justo está prestes a perder a justiça. Rapaz. Lucas Honorato. Exatamente, isso aí. E aí? E essa farra aí, hein? É a farra a farra dos juízes, né? Os juízes fazem farra. Farra do juiz. Fazem farra e chamam o juiz na TV. O cara, o país está numa crise institucional danada. O Marcola, líder da maior facção criminosa do país, quiçá do hemisfério sul. Né? Eu não sei se tem um ranking oficial ainda, né? Mas se tiver, no top 5 ele fica, pelo menos. Do mundo. O cara tá sendo a facção dele investigada há 13 anos. Só que aí a justiça foi um pouco devagar, assim, né? Um pouco lenta, né? 13 anos. E aí prescreveu a pena do Marcola. Ela só é rápida para prender o Felipe Martins, o Bolsonaro, né? Nessas horas é rapidinho. Mas o Marcola, né, que não é tão perigoso assim. Sim. A tiazinha do batom, esse pessoal, que é um perigo, né? Acabo de receber, eu ia postar agora antes de entrar no programa, acabo de receber também que a Justiça soltou 143 agiotas. Poxa. É saidinha de Natal? Porque essa é uma hora boa pra fazer a agiotagem. Que o cara tá precisando comprar os presentes. Cobrar. Imagina agora quem tava devendo pro agiota, achando que tava de boa, porque o cara tava em casa, tava preso. Brincando, exatamente. Aí o cara já deve estar mandando mensagem. Entendeu? E aí? Vai pagar quando? Foda, rapaz. Cara. A gente ri pra não chorar. Mas o que é mais interessante disso tudo é que eu acho que foi a coroação deste momento. Foi o SBTG, ou SPT, como estamos chamando aí. SPT. Que, de repente, não é que... Porque a gente estava falando ontem, inclusive no Puxando Fio, ontem na gravação, tá? Foi na quarta-feira. A gente estava falando isso, que tudo bem, você convidar autoridades para lançar um canal de notícias... Isso é protocolo, normal. Claro. Seria super normal, né? Tá lá o presidente, tá lá o governador, tá lá o prefeito, todo mundo, beleza. Até sendo civilizados, se cumprimentando, não precisa aplaudir tão, né? Nem abraçar, né? Aquela coisa muito... Já começa até... é uma honra estar aqui, que nem a Bravanel falou, né? Essas coisas aí já passa um pouquinho, mas beleza. Agora, chamar um ministro que já não é do executivo, já é mais estranho, tudo bem, mas aí chamou o ministro. Peraí, chamou só um, né? E o ministro. Não é nem o presidente da corte. Que não é o outro presidente cara da corte. E o cara ainda vai... Mas é o que manda. É o que manda, quem manda. E o cara ainda vai discursar. O lance do discurso, pra mim, passou de todo... Não tem aquela coisa... Não, veja bem, é o natural, é o normal. Ali passou de todo... E o mais louco disso é que os caras... Com isso, eles não perceberam a desconexão deles com a população, com o mundo é tanta, que eles não perceberam que
isso ia pegar muito mal, mesmo que você quisesse, você é o porta-voz do regime. Porra, dá uma disfarçada. Bota o cara pra... É porque eles acham que assim, tá tudo dominado, não precisa da sua opinião, não precisa de público, não precisa de porra nenhuma, ou tão completamente descolados. Porque foi um tiro no pé forte, né? A reação nas redes sociais, não, sobretudo pelo o perfil do público do SBT. Sim, né? Que sempre foi que é mais conservador, mas é anti-Globo. Quer dizer, eu dei uma olhada lá nas Abravanels lá do Tem uma que parece que não concorda muito com isso, inclusive nem estava lá. Uma das. A filha adotiva, parece, inclusive. Não sei. Parece que é uma questão genética. É isso mesmo? Não quero fazer ilações aqui. Ó, o antissemitismo! Antissemita! Não quero fazer. Daqui a pouco vão acusar a gente de. Caraca, mano. Calma aí. Mas agora, essa coisa do. O que prova que eles realmente estavam... Que eu acho mais assustador ainda. Que realmente eles sentiram, eles precisam um pouco desse verniz. Não é uma coisa assim, que se dane o que vão pensar. Prova que é uma burrice mesmo, porque a reação deles foi gente, calma, desculpa, não sei o quê. Soltaram aquela notinha mequetrefe lá. Porque se fosse assim, não interessa o que os outros pensam... A Daniela Bravanel soltou a nota mais... Que não foi nem desculpa, foi, vocês não entenderam porque vocês são burros, entendeu? Sim, Aqui é jornalismo, a gente chamou as autoridades e tá tudo bem. E teve mais uma coisa, né? Até eu fiz um vertical sobre isso. A Bravanel não entende, quer dizer, ela entende, a gente também, isso é que ela não espera. É que o problema do jornalismo não é o que o jornalismo mostra, né? É justamente o que ele tenta esconder. Exato. Só que ela não conseguiu. Até porque você vai ver que os contratados, né? Vocês viram os contratados do time um cardume de socialistas. E uma das leis de quem quer fazer crítica ao jornalismo é saber quem paga a conta escolhe a música, né? Qual é a música? É isso aí. E então você, a gente... Você gostou? Gostou desse BT News? Você achou bom? Peraí que deu um pau aqui no meu computador, peraí. Fugiu. Fugiu. Não quer falar no assunto porque tá envolvido, né? Nos esquemas, não sei o que, não quer nem falar mal. Olha lá, a desculpinha. Vocês estavam vendo todos vocês, eu não estou vendo mais todos vocês. Só que pena. Metade de vocês. E é sempre um colírio. Como que você consegue comentar sem olhar para nós? Não. Tem que ver, eu quero ver vocês, quero vê-los. Vê-los é importante pra mim. Mas conta aí. Você tá achando legal essa temporada? O Brasil é tão maneiro, cara. Nós temos instituições tão fortes que a gente conseguiu ter dentro do judiciário o parlamentarismo. Tem um presidente no Supremo que não manda nada e tem agora o primeiro-ministro que é eterno que manda. Cara, a gente é uma democracia avançadíssima. A gente conseguiu ter democracia parlamentar, jurídica ao mesmo tempo, entendeu? É tudo junto. Olha só, essa questão, acho que eu até falei ontem, né, Trelli? A gente tava falando sobre lá no Puxando o Fio, né? Ontem foi que a gente fez ao vivo. Ontem. E quarta isso. Então, o fato de você ver do evento, o cara chamar um dos ministros, né, nem chamar o presidente, mostra de fato essa brincadeira. A gente está falando quem manda, mas mostra assim que existe uma subserviência da mídia e de toda a sociedade para o sistema jurídico, o sistema como um todo. Só que eu não queria fulanizar o debate, né? Porque, obviamente, que o cara é o que manda, mas não é só isso, né? Você tem nesse sistema procuradores que ganham 2 milhões, 3 milhões por mês, que é acima do teto constitucional. Né? Você tem que o juiz, 80% dos juízes ganham acima do teto constitucional. Então, assim, os caras não cumprem a Constituição, então você tem um procurador não cumpre a Constituição, o juiz não cumpre a Constituição e tá tudo bem, entendeu? E o Supremo interpreta a Constituição do jeito que quer e não aceita que você promulgue novas leis que tenham mais a ver com a realidade do povo. E aí quando você fala que a gente tem uma Constituição sem povo, acho que desde a fundação da República, né? Uma república sem povo, essa virou a realidade do país, virou uma grande administração tecnocrata liberal. E eu digo isso porque é exatamente esse casamento para mim, né? Do judiciário e do monopólio financeiro, que é exatamente o resultado, para mim, desse resultado óbvio desse liberalismo que foi feito, que era exatamente isso. 2 figuras são importantes nesse modelo:
o empresário, que não é empresário, é um monopólio, e o juiz, o jurídico, né? Então, o que a gente vai fazer? Virou isso aí. O Brasil virou isso aí. Os caras têm o poder e não sei como é que o cara vai abdicar, né? E é curioso que, enquanto isso está acontecendo, a gente está vendo um dos escândalos que, cara, isso parece que... Sabe quando você vai fazer um vídeo, aí você fala uma coisa e aparece uma imagem para ilustrar o que você está falando, né? Parece que a história brasileira está ilustrando o discurso do Quinto Elemento, que a gente tem um ano falando assim, falando, que o sistema financeiro, que compra juiz, e aí vem o cara que tem um escritório de advocacia, que recebe não sei quanto, que é amigo da corte, não sei o que, o empresário se... Tal. Aí a gente tá falando, aí os caras abrem a investigação, estouram o escândalo do Master, mostrando na prática exatamente o que a gente falou que acontece, né? Então, e agora tá todo mundo vendo como é que o jogo funciona. Tá vendo que, olha, de fato, existe uma relação um tanto indecente, para dizer o mínimo, entre as instituições e alguns agentes do sistema financeiro, né, não são todos, mas são os maiores. Existe aquele jogo de que, olha, o cara não quer que a concorrência ande e o outro quer ganhar dinheiro. Então, a justiça já é meio lenta, já tem burocracia pra caramba, o cara que tem grana paga para os processos dele andarem, muitas vezes usa a justiça para ferrar com o concorrente dele, paga não só para os processos dele andarem, mas para ele fazer coisa que não pode mesmo, né? Porque como o próprio Arthur estava falando esses dias, que citando o seu amigo da Bolsa de Nova York, né? Que às vezes de lavagem de dinheiro elas só são feitas para que só alguns possam lavar dinheiro, né? E não todos. Então a gente está vendo esse negócio todo na prática, a máquina se desnudando, né? E aí no meio disso, cara, para além disso tá patente. As instituições sofreram um racha, né? A gente está numa situação em que um poder não sabe mais qual é o limite do outro, e a própria Constituição não está sendo capaz de resolver os conflitos entre os poderes. Então você vê se ela não é capaz, eu acho que ela não é. Nego ignora, né? O que tá escrito. Não, e não só isso. A Constituição é tão aberta, né, que abre caminho para esse tipo de coisa. Quer dizer, você não tem, na Constituição não tem nenhum momento lá que se fala assim, olha, aqui tem um poder, ou aqui tem outro, e o limite é esse. Não, na Constituição tem a proibição do fechamento do Colégio Pedro II, entendeu? que é proibido fechar. Mesmo que o cara fala, mas eu falei... Ninguém quer, o Brasil inteiro não quer. Não, tem que votar lá. Né, exato. Então, os caras acabaram... a nossa Constituição, eu acho que, aliás, a origem desse ativismo judicial vem um pouco da nossa, desse neoconstitucionalismo, né, que se espalhou aí por alguns países, que é assim, é um livro com 250 páginas de utopias, entendeu? Então não pode ter juro acima de 12%, entendeu? Sendo que tá lá, tá na Constituição. E é tudo muito aberto, quer dizer, qualquer coisa acaba podendo ir para o Supremo, porque, assim, uma reunião de família, a nossa reunião aqui, uma discussão aqui pode parar no Supremo, entendeu? Se alguém falar assim, não, tá errado, eu vou te mandar para o Supremo. Mas, então, fala. Não, desculpa. Não, e é isso, eu acho que a nossa Constituição abriu o caminho para esse tipo de coisa. E a origem dessa juristocracia aí não veio daqui, não é do Brasil. Né? Parece que desde os anos 60, 70, lá fora, tinha um movimento, né, Por quê? Os políticos, como começaram a aparecer temas muito cabeludos, tipo aborto, divórcio, né, lá atrás, os políticos falaram, eu não vou me meter nisso, porque se eu apoio, sei lá, ou aborto ou não, eu perco uma parte do eleitorado. Então joga na mão do judiciário. E aí eles se viram lá. E o judiciário gostou muito disso, desse poder, né? Falou, então vamos brincar disso. Só que nos Estados Unidos, por exemplo, que tem uma Constituição enxuta e mais clara, né? Sobre direitos e sobre limites de poderes, então isso não avança muito. E o Brasil até chegou atrasado nesse tipo de ativismo. Só que quando chegou,
Os caras foi assim, em busca do tempo perdido, entendeu? Os caras agora tá na vanguarda, o Brasil é vanguarda desse tipo de juristocracia. Quando você chega num ponto em que um juiz tá toda aquela tensão, talvez o judiciário tenha passado um pouco dos limites, não sei o quê, aí o cara tá falando de impeachment, o cara olha assim, cacete, vai dar ruim. Essa lei do impeachment aí, galera, aqui, caducou isso aí, viu? Sim. Pra mim não vale. E o pessoal falando, o juiz, eu acho que o judiciário tá ganhando muito dinheiro, e o outro fala, não, estamos ganhando pouco. Aí não dá, né? Vai lá, Arthur, o que você fala, Arthur, que você ia discordar. Não, eu ia discordar do Lucas e concordar plenamente de você, porque eu tenho juízo, primeira coisa. Olha lá. Mas eu vou começar concordando com você no seguinte sentido. Essa origem que você falou da questão, por exemplo, quando surgiu o aborto, esse negócio, eu vou brincar que... não vou brincar, mas parece que eu boto a culpa de tudo no mundo no liberalismo, né? Mas é real. É verdade, é real. Mas por quê? É real, por quê? Porque foi quando começa, eu acho que um pouco desse movimento, pelo menos filosoficamente, juridicamente, é quando parte-se da ideia de que não existe mais ninguém ou grupos que possam dizer ou buscar uma forma, como seria a forma boa ou correta de viver. Uhum. Então, como existiam vários grupos que dizem, né, ter o poder sobre o que é o bem e o que é verdade, como é que os caras fizeram? Qual foi a solução social, né, que se discutiu desde a época do iluminismo? Bota-se a justiça, o justo acima do bem. Então o que é justo vem acima do bem. E a justiça passou a ser uma administração dessas vontades, onde cada um tem um direito de fazer e viver do jeito que ele quiser. E a partir daí eu só tenho que fazer um ajuste à sociedade e harmonizar essas vontades. Que é bonito na prática também, é super legal, né? Você fala, todo mundo vive como quiser, mas é impossível coletivamente, porque você vai ter confrontos. E toda vez que esses confrontos, esse viver como quiser, porque você viver como você quer, pode interferir na forma como o Felipe também vive, do jeito que ele quer, né? Da forma que ele quer viver. Então você começa a ter uma série de confrontos e pequenos conflitos. A partir daí, o judiciário passa a ser um grande administrador dessa sociedade. E para poder, então, como não tem mais um princípio ético-moral comum, e até mesmo todo princípio ético passa a ser reacionário, passa a ser um tabu que tem que ser quebrado, então ele tem que ser superado. O judiciário começou a dizer o seguinte: nós não precisamos de princípio ético, né? Não vamos precisar de princípio ético, nós precisamos avançar nos direitos, avançar na conduta, né? Ser progressista, mas eu preciso garantir, então, que a sociedade tenha uma condução, uma administração mais eficiente para evitar esses pequenos conflitos. E como é que eu evito esses pequenos conflitos se não existe um padrão ético comum? Regulando. Então ele começou a regular. É por isso que a gente fala que eu falo que essa juristocracia, ela tem a sua essência da sua formação nesse liberalismo, que vai gerar, por um lado, esse identitarismo que está aí, que é a mesma coisa, e digo pelo liberalismo até pelo original mesmo, do liberalismo político, porque é aquela história, o que os caras defendem até hoje, né? Aliás, é muito comum. Não, eu não quero ter restrição. Entendeu? Então, o Estado, ninguém tem direito a botar restrição, né? Então, a não ser que interfira ou provoque dor em você, né? Se eu não estou fazendo mal a ninguém, eu não quero ter restrição nenhuma. Então, se você não quer ter restrição nenhuma, você pode fazer tudo. Então, entra essa questão do wokeismo, de tudo isso. Inclusive, o esvaziamento moral tirado do esvaziamento do próprio cristianismo, porque eles começaram a buscar uma sociedade axiologicamente neutra, né? Então não tem moral, não tem ética padrão, não tem nada. É por isso que eu digo que a juristocracia de fato nasce dessa administração da sociedade quase tecnocrata, entendeu? E depois o Saint-Simon, criticado do positivismo, adora essa confusão. Eu até acredito, talvez eu atribuiria, assim, que logo depois daquelas guerras entre nós, protestantes, católicos, dos 30 anos, aquela guerra toda, etc., e os confrontos que tiveram na Europa, um pouco dessa derivada também dessa questão do liberalismo, fala, vamos tirar essa questão da religião, sem dúvida, do domínio e tal, e a partir daí a gente faz essa gestão. Ela vem daí, ela vem desse, eu acho que como consequência desse movimento histórico, entendeu? E o que eu só discordo do Lucas é que
quando ele fala do sistema bancário, como assim, existem alguns caras com contatos com o juiz, etc., eu acho essa estrutura uma grande narrativa mentirosa que contaram pra gente. Porque da ideia que é o seguinte, que os juízes, eles chegam lá, né, estão lá numa boa, aí vem os caras e falam assim, melhor comprar uma proteção. Vamos comprar juízes? Então tem uma galerinha que compra os juízes. Basta a gente combater, então, essa galerinha que compra os juízes, que tá tudo bem, né? E não é verdade. Eu acho que, até como derivada de todo esse sistema, hoje eu olho diferente. Olha o seguinte, existe um sistema rentista aí do mercado financeiro dos caras que faz uma transferência de riqueza. Entendeu? Então, eles tiram do setor produtivo, tiram da população, transfere, né? Uma forma simpática, né, de dizer que roubam. Então, basicamente é isso. O cara rouba, mete a mão no seu bolso, né? Via juros e o Estado via imposto. Mas o cara mete a mão no seu dinheiro e tira o seu valor agregado. A partir daí, esse judiciário montou uma indústria de extorsão em cima desses caras. Então, eu não acho que o banqueiro pensa assim, vou comprar proteção judicial, vou conversar com o cara. Ele simplesmente fala assim, melhor pagar esse cara, porque senão a gente vai ter problema. Então eu não digo que o banqueiro é bonzinho, porque ele começou roubando de um lado, entendeu? Mas vem um outro cara e fala assim, vou extorquir todo mundo. Porque não é um juiz ou outro, é o sistema inteiro. Quando a gente fala que o Ministério Público, os promotores ganham 2 milhões por mês e tá tudo bem, cara, esse cara não é um juiz que foi comprado. Ele simplesmente resolveu que ele tem poder o suficiente para determinar o que ele quer fazer da vida, quanto ele ganha, entendeu? O espiduricado dele todo, a defensoria também, aí vem a defensoria pública faz a mesma coisa, aí você vem os juízes fazem a mesma coisa, então são os juízes, entendeu? É o sistema como um todo, esse cara virou um sistema de extorsão, só que eles olharam para os caras que estavam, mais ou menos, o Brasil virou aquele Tropa de Elite, a cena, o filme, a essência da Tropa de Elite virou o Brasil, entendeu? O tráfico virou ali os bancos, né? Que extorque a galera, e depois entra a polícia, que é a milícia, para extorquir o tráfico, entendeu? E pedir o arrego do tráfico. É o Brasil, é isso aí. O judiciário faz o arrego do tráfico, e o tráfico são os bancos. E quem se dana é a população. Então eu discordo só do Lucas dessa narrativa, sabe? Que foi criado que o cara compra apoio, ele é extorquido para comprar apoio. Eu acho que todo empresário no Brasil hoje, a primeira coisa que ele faz é buscar bons advogados, tentar ter bons advogados, que o cara consiga garantir evitar problema se a galera do arrego do tráfico vir encher o saco. Basicamente é isso que virou o Brasil. Tanto é que os caras... não é que o cara vai buscar bons advogados, ele busca o advogado que tem contato com as pessoas que tem poder dentro do sistema jurídico, o cara não precisa nem seja ser bom. ele bom ou não. Basta ver que a pessoa que ganhava esses 2 milhões, o escritório com o nome da pessoa que ganhava esses 2 milhões do Master lá, parece que fez tem um caso assinado por ela. Então assim, é óbvio que não é uma questão de bons advogados. Eu acho que a parada já virou tão maluca, Lucas, pra mim, que não é nem mais do cara ter contato com a corte. Entendeu? Esses caras viraram representantes oficiais. Virou uma amálgama já, né? Sabe aqueles malucos que arrecadavam imposto, assim? É basicamente isso, entendeu? Então, se você tem um problema, vai conversar com o pretor, entendeu? O publicano. Vai conversar com o pretor que administra lá. Porque você vê, todo mundo, o cara tem um problema, tem que ir no Cacai. O cara tem um problema, tem que ir no Pier Paolo. São os mesmos caras. E todos com uma relação, Valfrido, todos com uma relação... muito próxima, mas não é que uma relação muito próxima, são representantes desse poder, entendeu? Do ponto para fazer essa ponte e fazer o recolhimento do imposto. Então, isso não vai lá. Não, é dizer que isso é uma coisa que não é novidade, né? Quando diz lá o Eclesiástico que não há nada de novo sobre o sol, nos tempos do Antigo Testamento você tinha o problema dos juízes, e eram juízes, inclusive. Até os livros, né? Exato. Os juízes fazendo cagado, fazendo julgamento injusto. Tanto é que tem um profeta, eu esqueci qual é o profeta, que é um profeta jovem, que os juízes dão um julgamento injusto para uma mulher lá, e ele falou, galera, tá errado.
né? E rola uma intervenção divina praticamente em favor dele, né? E as pessoas ficam admiradas. Nossa, você tem pouca idade, mas foi abençoado com o dom da sabedoria. Por quê? Porque ele estava olhando pro juiz e falando, cara, vocês estão sendo injustos. Tanto é que nos Salmos fala, juízes, vós sois deuses e não sei o que, etc. Você falou uma coisa que era exatamente o ponto que eu ia chegar. Essa questão de colocar a justiça acima do bem, que a gente fala, não é bem a justiça perfeita, né, divina, vamos dizer. É uma justiça humana, porque o Santo Agostinho já fala nas Confissões sobre isso, falando que a justiça ela tem que estar abaixo da justiça natural, do direito natural, né? Então não adianta você criar uma justiça acima das leis de Deus, porque o que vai acontecer? Cada um vai ter a sua justiça, né? Única e própria, quem tiver mais poder vai ter a justiça dele, que é o que está acontecendo, e aí vai ocorrer o que está acontecendo também, que é a injustiça. Porque o que a gente mais ouve e que me faz subir o sangue de verdade, eu tô aprendendo a lidar com isso, no Twitter, quando você fala, pô, olha só, essa velhinha aqui, de 72 anos, ela tá presa, voltou pra prisão, né, sem ser domiciliar, e, pô, que injustiça isso, porque ela, né, tava com câncer, até a dona Iraci, se eu não me engano o nome dela. E eu falei sobre isso, né, e os caras, bom, se não tivesse ido contra a lei, se não fosse uma criminosa, se você olhar bem, dentro da lei, ela pegou lá, a tornozeleira dela falhou 900 vezes. Uma senhora que mal sabe carregar um celular, provavelmente, né, sei lá, tem algum problema com tecnologia, teve problema com a tornozeleira, você sabe que ela não tentou fugir, as grandes escapadas dela foi para ir na hidroginástica, foi para fazer pilates, assim, é ridículo. Mas foram 900 vezes que falhou lá. Que a tornozeleira deu problema por algum motivo XY. E você não olha claramente aquela injustiça de uma pessoa que não faz mal nenhum para a sociedade, que está lá num golpe que não aconteceu, como é que uma pessoa vai fazer um golpe de Estado com andador, literalmente, a mulher usa andador, bicho. Vai falar que ela é um perigo para a sociedade porque ela ia fazer um golpe de Estado. Então, assim, essa noção básica de justiça que você só olha e fala, é evidente uma injustiça clara, óbvia, por mais que a lei fale que é proibido usar andador, sabe? Sei lá, podia falar qualquer coisa e você podia falar. Do sexagenário. Exatamente. Então, assim, quando você coloca a justiça acima da verdade, do bem, não sei o que, acabou também. Então, quando você fala também, eu tenho dúvidas se a Constituição não é tão clara, e ela provavelmente não é mesmo em todos os tempos, mas acontece que tem coisa que é clara na Constituição que não está sendo obedecida. Então não é mais uma questão de estar escrito ou não na Constituição. Não importa se a Constituição é boa ou não. Né? Nesse caso, mesmo que ela fosse. Tem coisa, né? Pois é. E a última questão que eu queria colocar rapidamente é que essa Constituição, aí já baixando o Lorenzo, que eu vou gravar com ele daqui a pouco, o Lorenzo, a gente tem que lembrar que a galera que fez é a galera do diálogo interamericano, é a galera que estava fazendo. Então, não é uma teoria da conspiração que essa juristocracia tecnocrática veio de uma ideia muito anterior e muito maior, e que vem de fora, inclusive, porque aqueles caras estavam participando, Lula, o Ulisses Guimarães, não sei se diretamente, mas o FHC com certeza. Então, cara, tá óbvio o que tá acontecendo. O problema é o Centrão como que a gente fez a Constituição. O Centrão, exatamente. Como que a gente vai conseguir desmontar esse sistema? Porque a gente tem menos poder de fato ali de ação, mas Guerra. O que a gente vai. Não, mas a gente tem algum poder, tanto é que estamos falando aqui. Nego não quer. Não, termina. Não, o que eu quero dizer é assim: a gente tem que fazer o que dá pra fazer também. Falar assim, it's over. Não, faz alguma coisa. Acabou, porra. É isso, não vai dar certo. Tá bom, então não vou fazer. Eu vou tentar, cara. Eu digo que houve um período em que deu pra fazer alguma coisa, inclusive. Né? Houve um período em que deu pra fazer alguma coisa recentemente. Agora, e as pessoas que são da direita antissistema, que quer desmontar o sistema em prol dos interesses do povo e não sei o quê, quando apareceu a janela, ficaram quietinhos. Não, boicotaram. Criticaram. Porque estavam com medo, certamente, de perder o poderzinho. Não, poderzinho. Não tem poder nenhum. De perder o carguinho, de perder o dinheirinho, de perder a carreirinha. De perder a carreirinha. De ser mal visto. Questão de vaidade. Então, assim, cara, é uma coisa
um tanto ridícula. É o mesmo caso do Flávio Bolsonaro. Vem a candidatura, vai essa parte da direita cenográfica, mas que absurdo, não sei o que, tal. Vai boicotar tanto que aí o cara perde e vai falar, eu avisei. Não, mas se tivesse apoiado, caralho, teria ganho, porra. E esses caras agem igual a turma do mercado que a gente vive denunciando aqui, que o cara é o seguinte, o mercado, ele... o mercado é vontade, né? O mercado não, são vontades humanas operando dentro do negócio. O númerozinho que sai lá no final, o indicador, resultado é a expressão dessas vontades humanas, que não são a vontade do consumidor, né? É a vontade de quem controla a maior parte do fluxo financeiro, dos intermediários. Né? É um grande sistema de atravessadores, tomando proveito da economia física, né? Parasitando a economia física em muitos casos. Atravessadores e os chantageadores, né? A máfia lá batendo na porta do cara cobrando taxa de proteção. Esses caras, muitas vezes, falam, olha, tá acontecendo um negócio aqui, um movimento que eu não gosto. Aí o cara vai lá e gera uma nota de expectativa de expectativa de inflação. Essa nota de expectativa de inflação sai no boletim não sei das quantas, no insider não sei de quem, e não sei o quê. Isso move todo o mercado a agir de acordo com a expectativa que foi publicada. Aí você tem lá o governo, que em tese teria de ser o fiel da balança, né, que preza pelos interesses da população, às vezes concordando com o interesse do mercado, às vezes discordando, etc., e ele fica com medo de agir contra os interesses do mercado. Então vai lá quando sai a nova taxa de juros, sai não sei o quê, ele tem medo de contrariar as expectativas do mercado e gerar um desinvestimento e não sei o quê. Então fica lá refém do sistema financeiro. E é igualzinho a direita, falando, não, esse cara aí não presta, isso aí não presta, isso aí não vai dar certo, vamos boicotar, não vamos fazer, ninguém faz. E aí não dá certo. Mas então, aí a gente tem um exemplo agora, nessa semana, claro, de que não fazer nada, fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. O Flávio, quando apareceu o nome dele, até antes dele falar 100%, todo mundo dava risada. Sim. Né? Não sei o quê. Aí, uma semana, né? Vai fazer uma semana agora, Sim. acabou de fazer. O que aconteceu? O Centrão já está embarcando. O Centrão que até ontem estava falando, não, é inviável e não sei o quê. Ou seja, essa pressão que a galerinha... essa pressão que o bolsonarista ali, o Eduardo, os caras que sobraram, estavam isolados. A notícia era que eles estavam isolados, que o bolsonarismo morreu. Uma pequena ação, quer dizer, não tão pequena, porque causou tudo isso, mas que parecia tão pequena, já tá virando o jogo de uma forma que ninguém esperava. Então você vai ficar olhando e falando, não vai dar certo, é melhor nem colocar o cara ali. Sim. É melhor, vamos de Tarcísio mesmo. Vamos de... Porra, bicho, então vai pra casa dormir, sai da vida. Não tem espírito de liderança, não sabe agir de maneira ativa, não sabe, colocando no português, claro, não sabe ser homem, se impor, quando dá pra se impor, né? E ser propositivo, ir lá e tentar fazer um negócio. E quando é arriscado se impor. Exato. Sabe por quê? E eu vou falar, só pra fazer justiça, hein? Pra não ser hipócrita aqui. Quando aconteceu, eu fui o primeiro It's Over. Eu sou um cara emocionado. Mas aí, o que eu faço? Não, é verdade. O que eu faço? Eu fico, nas redes, eu não fico falando, acabou. Eu dou um tempo, respiro, espero pra ver o que vai acontecer. Entendeu? Que é isso que os caras não fazem. Sim. Os caras já saem e aí levam pro pessoal, porque vão tomar porrada e vão falar, e o cara, ele faz o seguinte, ele vê pra onde tá a maré e ele age de acordo com a maré. Né? Até os que se dizem intelectuais, porque, olha, veja, o intelectual, ele tem um papel que é análogo ao de um sacerdote. Análogo, não é o papel de um sacerdote. É o sujeito que ele contempla as coisas do alto, ele enxerga a verdade e ele compartilha algo do que ele enxergou. Né? O cristão deveria ser assim. O cristão deveria ser na história da intelectualidade. Mas os profetas eram um pouco isso também. Mas não eram intelectuais. Sim, eram, no sentido mais puro da palavra. Não era. Porque o trabalho intelectual é um trabalho do espírito. Então, tudo bem, filho, mas assim... Agora, o negócio é o seguinte, o cara, ele não faz isso. Ele não é um intelectual por vocação. Eu tô falando do intelectual mesmo, não do sujeito que se traveste. Não do sujeito que bota a gravatinha borboleta, não sei. Eu tô falando do Santo Alberto Magno. Enfim, é dessa gente que eu tô falando. Tá bom. Aí o cara, ao invés de ele olhar, ver a verdade e falar, pessoal, acho que isso aqui é verdade, o cara olha pras coisas, vê onde ele pode levar vantagem e usa as palavrinhas bonitas que ele aprendeu em algum referencial teórico que os outros respeitam, ou pior, aprendeu no divulgador do referencial teórico que os outros respeitam,
para conseguir crédito, e aí ele consegue uma coluna na revistinha, ele trabalha não sei aonde, ele vende um curso e ele ganha a vida dele. E é isso. E aí, depois ninguém escuta, o cara fica reclamando e não sei o quê. Aí Mas não dá certo, ele E você fala que percebe- a culpa é dos outros. Sabe o que você percebe, Exato. assim, por exemplo, todos esses caras que você está falando, que não tem nada de Sim. intelectuais, evidente, eles sempre se vendem com uma espécie de bordão de um nicho, que eles nunca trabalham esse nicho, eles estão sempre falando de política. É. Não, eu falo de mundo de intelectual, vida intelectual. Você vai ver o perfil do cara, o cara só fala de política. Eu só falo de literatura. Tem uns que só fala de literatura. Você vai ver o perfil do cara, o cara nunca fala de literatura. Só tá falando de política. Então, cara, o que esses caras querem? Eles arrumam uma espécie de... Eu falo de Grécia Antiga. Você sabe o que eu tô falando, de quem eu tô falando. E nunca falo de Grécia Antiga. Fica falando de política diária a porra do dia inteiro. agora eu serei E aí, quando ele é contrariado, ele fala, eu tenho que voltar a falar de Grécia. Tá bom, então volta, cara. Enche o saco. Agora, Volta. sim, Eu acho que faz parte dessa questão cenográfica que você falou, inclusive, vou começar pelo fim para botar um ponto dessa questão do que eu acho que não é intelectual, é intérprete. Nós temos intérpretes do Brasil, não intelectuais. Mas é que, inclusive, hoje eu vejo os caras falando assim, né? O cara que deve ter 40 anos, não sei, 35 anos, fala assim: façam artes marciais. O cara nunca fez. Eu posso falar que eu tenho 25 anos de arte marcial. Essa é ótima Então, também. é o cara que não é homem, né, porque ele acha que ser homem é fazer arte marcial. Então, se ele não faz, então, mas ele dá conselhos, entendeu? É tipo o Catarino quando falou assim: vou às ruas, eu não posso. É isso aí. Eu não faço, mas façam, é meu conselho. Mas veja só, o problema, cara, isso é muito humano, porque se você pegar a história dos intelectuais, o erro até é muito comum, na verdade, o cara se apegar às suas ideias, mesmo que leve a conclusões cada vez mais desastrosas para a humanidade, e defender absurdos por causa disso. Isso aconteceu com Sartre, que começou falando de liberdades, quando defendia o comunismo, e passou pano para os milhões de mortos lá que estavam sendo mortos na União Soviética, entendeu? Então você tem uma série de casos na história em que o cara, para não rever a ideia que ele tinha, porque ele se apegou a essa ideia, ele mantém e continua se enganando. Então, assim, ele se enganou, né? E ao invés dele rever essa ideia, ele pôr holofote, pôr dinheiro, e por uma questão que... De vaidade até, né? Às vezes Sim, nem total. Não, Total. sim, vaidade, mas tem um lado que é interessante, cara. Olha só, eu li um livro, acho que tem até ele aqui, daqui a pouco eu vou buscar em algum lugar, mas... vou ter que pegar. Mas ele falava o seguinte, que os intelectuais são os mais prováveis a ter erros cognitivos mesmo. Ser um intelectual já é uma predisposição ao erro. Por quê? Porque ele fala que tem dois tipos de inteligência. Uma inteligência epistemológica e uma inteligência social. Sim. E na inteligência social é importante porque você quando está aplaudido ou protegido pelo coletivo, você tem direito, você vai acabar tendo proteção, você vai acabar tendo produzido pela coletividade, entendeu? Pegando mais menina. É por isso que o cara que é jovem é esquerda na faculdade, não é porque ele pensou, é que ele está usando a inteligência social. Eu quero fazer parte da galera e quero pegar mais menina. Né? Então ele adere àquele conjunto de ideias muito fortemente. Mas isso não é um problema. O cara fala assim, cara, isso é normal, entendeu? Por quê? O que ele fala e faz todo sentido, isso aliás é um trabalho que envolveu a teoria dos jogos. Ele fala o seguinte, o cara mostra matematicamente o seguinte, que quando você tem um custo social sem benefício imediato, você não vai aderir àquele custo social, porque não tem benefício imediato. Então é por isso que teve tanta gente que quando surgiu o wokeismo, essa babaquice de racismo estrutural, de política queer, como era uma massa falando, o cara falava assim, não, gente, pode ser que eu seja um racista em desconstrução, entendeu? Sim. Então, por quê? Porque ele está mais preocupado em ter a inteligência social e pertencer e se aproveitar dos benefícios sociais do que fazer que nem a gente que falou que o wokeismo era maluquice e ficar levando pedrada na internet. Então, faz sentido, desse ponto de vista, que o cara tenha esse apego, né, e essas ideias. O problema e essa questão é que quando ele começa a identificar a identidade social dele, as suas ideias. Tipo assim, eu sou a minha própria ideia. Então é muito comum hoje você ver essa direita que o Lucas está falando aí. O cara fala, o movimento que eu criei, como se fosse ele, uma mãe. Então, meu filho, ele se identifica com aquilo. Se ele estiver errado e precisar fazer uma alteração, ele não vai fazer. Porque ele acha que vai acabar os holofotes, vai acabar o like, vai acabar o dinheiro.
Entende? Então é muito complicado essa gestão. Mas agora, tem um lado que eu acho que é do ego, que nem intelectual é. Você deu um bom exemplo aí, Lucas. Intelectual, São Tomás, Platão, é um intelectual. Aliás, o Santo Agostinho voltou atrás em algumas ideias, algumas vezes. Não, né? ele tem um livro de retratações. Mas você tem para mim é uma questão que você tem intérpretes hoje do Brasil, no máximo, entendeu? Intérpretes, pessoas que tentam interpretar o que está acontecendo, entendeu? Mas não é essa busca pela verdade. Pô, tá brincadeira, descobrir essa política, a busca pela verdade é uma piada. Não é você interpreta movimentos, né? Tudo isso surge na esteira do Olavo, né? Toda essa galera surge porque o Olavo dá visibilidade ao intelectual inorgânico, que ele chama, né? Que é naquela coisa do Gramsci. Porque assim, você fala do Sartre, esses caras, eles sabem o papel deles. A esquerda sabe qual é o papel dos intelectuais. Sim. Entendeu? Os intelectuais, eles têm uma função específica, né? O Gramsci já falava disso. O problema é que é o seguinte, entra uma turma na direita que coloca-se como intelectual inorgânico, né? Que seriam que estavam estudando, e não são justamente isso, intérpretes, meramente intérpretes. Eles não estão interessados em encontrar a verdade. Por exemplo, o intelectual era o Mário Ferreira dos Santos, que era um cara que morava no quartinho com a mãe lá, passou a vida lá e escreveu o que escreveu. Esse é intelectual, entendeu? Ele não estava interessado em mudar a eleição seguinte. Né? Veja, não tem problema nenhum com quem quer mudar a eleição. A gente quer. E nem com intelectuais. E nem com intelectuais. Porque o problema o próprio... É o que você está vendendo, né, de si mesmo. O problema é mentir. Esse é o problema. Esse é o maior dizer que uma coisa que você não é. Tem um exemplo muito bom que o Arthur vai adorar, do Eric Wagner, né? O Eric Wagner tem uma história maravilhosa, que ele começa a escrever a história das ideias políticas lá, e, cara, ele escreve, sei lá, 4.000 páginas de coisa, e aí ele fala o seguinte, não, cara, eu tô errado. Porque a ideia dele era descobrir o que move o ser humano, né? E ele acha que são as ideias. As ideias são as coisas que movem o ser humano. Ele tá lá, aprendeu chinês. Cara, você pega nas reflexões autobiográficas, é assustador. O cara vai aprender chinês para poder entender a sociedade chinesa, vai aprender russo para entender o movimento russo. Guinista, né? Do guinista. Vai aprender um monte de coisa. Aí ele chega e fala, não, acho que eu tô errado, cara. Não é as ideias, é a ordem. O ser humano busca a ordem, a ideia vem depois. E aí ele escreve, ele refaz todo o trabalho do cara. Isso é um trabalho intelectual. Verdade. Eu vou pegar 2 exemplos. Um é da vida intelectual, aquele livro que o Olavo indica para todo mundo indica e ninguém lê. Eu mesmo não li. Esse é um dos poucos que eu li. Esse foi um dos primeiros que eu li quando eu estava entrando no COF. E aí ele fala que o intelectual é um consagrado. Em que sentido? Olha, que consagrar é entregar algo, é separar algo. Né? Quando fala lá, tem até aquela definição, o que é um santo? O santo é algo que é separado do mundo. Sim. Né? Por que só Deus é santo em última análise? Porque só ele é separado do mundo, só ele é algo que transcende o mundo de fato, né? Porque todos nós estamos aqui, etc. Então ele é essa fonte de todo bem, de toda santidade. O que o intelectual ele faz? Ele é um consagrado à verdade. Ou seja, ele vive pela verdade. Não é que ele tem isso como profissão, é que não, tem algo dentro dele que o chama a procurar esse negócio e ele não tem alternativa. Às vezes o intelectual não é o cara que está soterrado em livros, é o cara que ele olha para as coisas passageiras procurando o reflexo das coisas eternas. É mais uma postura interior do que essas ações externas, a estante atrás, o charuto, esse culto a aparências babaca que se criou na direita. É uma pessoa que não tem escolha. É aquela pessoa que faz o que Nosso Senhor diz a Nicodemos que tem que ser feito. Que o Nicodemos fala, não, como é que você vai ser salvo, não sei o quê. Aí ele fala, olha, primeiro você tem que nascer de novo. E nascer de novo, você morre para o mundo e nasce para a verdade. Né? Então é esse movimento. O intelectual faz isso. Essa é a vida do cara. Então, mas você já definiu uma coisa que, então, a conclusão é o seguinte, a gente tem que começar a falar, não tem intelectual no Brasil, na direita, nem no Brasil em geral. Para com essa parada que a gente tem intelectual, a gente não tem, a gente tem intérprete, opinólogo, até porque o bom intelectual não é de direita ou de esquerda, né? Acabou. Exatamente. Então, não tem intelectual. Fica com esse negócio, não, o cara é intelectual, o outro é intelectual. Não é intelectual, é fraude. Se o cara falar que é intelectual, é fraude. Porque não temos, cara, no mínimo não tem no radar. Acho que até deve ter por aí uns caras que estão... que a gente não... então, mas no mainstream, no mainstream, no debate público, eu acho que é difícil mesmo. Não tem intelectual.
entendeu? Isso aqui é o jogo de trincheira. Isso aqui é jogo de trincheira. Eu gostei que esse programa acabou pegando outro tema, né? Eu ia falar de Isso eu jurisprudência. acho legal. Não, Então, acho mas, bom. ó, o significado veja, do intelectual. Como Não, é claro que era que tem um link, mas... o juiz? Voltando então, já que Sim, você deu é o outro gancho. que Obrigado, Luiz. Como era... Olha, qual é a função de um juiz? É muito bom a gente olhar esse negócio da causa final. Olha, juiz. o que apitou o jogo ontem foi atrapalhar o jogo. Exato. Ó, mesmo no futebol, cara. Peraí, só um porém rapidinho, essa do Luiz me lembrou aquele filme do Woody Allen, que ele tá com uma loura, vai numa festa, né, em Nova York, com uma loura que é espetacular, mas é burra, né? Aí eles estão falando sobre astronomia, aí ela para a conversa de todo mundo e começa a falar sobre astrologia. Aí quando ela acaba de falar, ele olha e fala assim, ainda bem que isso não faz parte da conversa. A gente, o Luiz olhou e falou assim, ainda bem que isso não faz parte da conversa. Mas ó, o juiz no futebol. O futebol tem uma série de regras. E todo mundo sabe as regras, né? Em tese deveria saber, pelo menos. E o juiz está lá, porque Entendimento é difícil. ele está ali para julgar segundo as regras. Pode dizer, olha, esse aqui está dentro da regra, esse aqui está fora. Né? É o juiz do país mesmo, ele tem mais ou menos essa função. Ele fala, olha, Sim. esse cara aqui está dentro da regra, esse aqui está fora. Sim. E a punição para quem tá fora da regra é essa. E o cara vai lá e administra segundo os graus de proporcionalidade, a teoria jurídica, não sei o quê. Beleza. Ou seja, ele tem que conhecer as regras e tem que conhecer os princípios por trás das regras para julgar de maneira justa. Ok. Se não, botava numa IA e resolvia. Exato. E aí, beleza. E Já, tem já, nuances, né? As situações humanas. Você tem umas regras genéricas e tem situações que, às vezes, o negócio se encaixa mais ou menos dentro da regra, não sei o quê. E o juiz tem que ser essa pessoa com a formação humana para julgar segundo a lei, segundo a verdade. Acabou. Agora, se você tem juízes que, bom, primeiro, você tem uma cosmovisão que não se importa com esse negócio de verdade. Né? Isso já foi falado claramente. Não por acha que ele. existe uma verdade única, não sei o que. Não. Se não existe uma verdade que está para além, você perdeu o eixo da sociedade, né? Que você tem os princípios universais, o mesmo Deus e tal, etc. Você não tem isso. Você tem uma série de conflitos de ideologias. E você tem juízes que enxergam o mundo dessa maneira, acabou. O juiz vai julgar segundo os seus próprios entendimentos e ele vai ser ativista mesmo. E não tem o que fazer. E o sujeito que ele entra no jogo, ele vai fazer concurso, ele vai fazer a escalada do poder, que cada um faz de um jeito aí, né? Enfim, cada um usa as armas que tenta, inclusive. Não, deixa quieto. Ia falar umas besteiras aqui. Mas o cara entra nesse jogo com isso em mente, cara, ele vai na maldade mesmo. E não é que ele vai na maldade porque ele tá achando que tá fazendo uma coisa ruim. É porque essa é a cosmovisão dele. Uhum. E aí, quando esses caras estão agindo dessa maneira e fazendo coisas que interferem na vida de uma população inteira que não pensa desse jeito, tem um descompasso e a população inteira começa a falar, cara, isso é um absurdo. As instituições, elas estão agindo de uma maneira que não refletem, primeiro, a forma como o cidadão comum vê o mundo e não refletem a própria estrutura da realidade. São maquinações humanas feitas para beneficiar um grupo e ferrar com todo o resto. E aí você me fez lembrar... Pode acabar. Sim? Não, é isso. E os antigos, eles tinham, e nós vamos falar que eu sou pagão, safado, não sei o quê, mas tinha essa coisa de tentar refletir na ordem social algo da ordem cósmica, da ordem universal, da ordem inscrita por Deus no mundo. E tem diversas formas de fazer isso. Mas se tinha pelo menos essa ambição. E o que está acontecendo aí não é nada disso. E, inclusive, mesmo na direita, tem várias alternativas que são propostas que é segundo o que favorece o mercado, é segundo o que favorece aquilo, e ninguém está preocupado com ordem universal de porcaria nenhuma. O problema que eu acho, fazendo a analogia do futebol que você estava falando, não é nem mais o caso de, por exemplo, o juiz pender para um lado. Né? É como se você tivesse aqui a elite jurídica, política, financeira desse lado, o povo desse, e esse aqui tentando jogar futebol, e os juízes, o outro lado está jogando com a mão, faz qualquer coisa, pode qualquer coisa, e esse lado não pode nada, entendeu? E aí os nossos que estão do lado, eles ficam querendo comentar esse jogo, ao invés de falar, cara, aponta, tá tudo errado. O jogo tá errado. Tem que acabar com esse jogo. Não, eles querem comentar, não, porque na verdade... o que eu tô trem vendo, de Tarcísio é isso, né? É. Não, vamos jogar. Vamos colocar
Vamos o cara colocar o do nosso sistema. no jogo errado. É. Agora, o que eu ia falar aquela hora é que vai baixar um pouco o nível, mas tem a ver com isso e com o nosso último programa sobre natalidade que a gente acabou não comentando, né? Que isso também, não é, a gente fala do judiciário, a gente falou da Faria Lima, mas é uma coisa realmente da sociedade como um todo. Porque você pega o legislativo, por exemplo, mesmo os caras que teoricamente estariam do nosso lado, estão fazendo leis como a Damares Pois é, faz sim, aquele porra. monte de lei feminista absurda, cara, que o cara Sim. não tem nem alienação parental, que é uma das poucas coisas que um pai podia ter para se apegar a ter uma justiça com os filhos, que hoje assim, Acabou. não existe justiça entre homem e mulher. E aí isso acaba com os casamentos, os caras não querem casar com razão, Os caras não querem ter porque filhos. não querem nem ter um relacionamento. Cara, eu vi não um quer cara passar falando perto e da ele mulher. falando sério. Aliás, eu acho que foi até o Joaquim, o tio Teixeira. lá, o Joaquim Teixeira que pôs, mas o cara tava falando sério, porque realmente são leis que estão por aí. O cara falando, não, se você se relacionar com alguém, uma mãe com um filho, né, uma mãe solteira com um filho, você não manda, não tem o contato dele no celular, não pega ele na escola, se ela estiver toda ferrada, pô, pega ele na escola lá rapidinho pra mim, meu, você tá há 5 anos com a mulher, pega lá, pô, você conhece, já tá meio que na família, não pega na escola, porque não isso ela criar pode vínculo. filmar e vai ter o vínculo pra você pagar. Cara, isso destrói qualquer relação, mesmo relação, é o que eu falei outro dia no Vertical, mesmo duas pessoas de bom coração, honestas, e que querem o bem do outro, vão se tratar mal, porque elas não... É uma sociedade de completa desconfiança. Então, Tutelada, né? O tempo inteiro o tutelada. judiciário também se aproveita dessa merda que é esse nosso legislativo, até de pessoas que a gente votou, de pessoas que estão teoricamente do nosso lado. Aprovaram agora recentemente O negócio essa do coisa Drex, do dinheiro físico que acabou de ser aprovado. Isso acontece porque, Porra, bicho. você vê, é um jogo de incentivos. Isso que dá votar em Twitter. É um jogo de incentivos que calibra os incentivos sociais para destruição do que faz a sociedade funcionar, que é a formação de famílias, criação de comunidades, etc. Ou seja, cria um ambiente hostil para que a sociedade floresça e prospere. Mas teoricamente uma Damares da vida defende a família, defende Deus, Não, e não mas- está defendendo. mas ela tem- Isso é destruir qualquer Mas isso é porque, possibilidade de uma fato, ela defende no sociedade. discurso, mas a forma como ela enxerga o mundo é outra. Cara, tem uma coisa que o Olavo falava, um argumento que ele fazia, que ele pegou dos perennialistas, mas tá certo. Que é, você tem essa cisão na modernidade de que o homem antigo ele olhava para o mundo com a contemplação amorosa. Né? Ele está tentando ler o mundo como um livro escrito por Deus. E ele quer que essa ordem reflita nele e que reflita na sociedade. Beleza. O homem moderno é meio cartesiano. Ele acha que esse negócio do significado das coisas, das qualidades não existe, isso é tudo criação mental, e o negócio ele tem que, a partir das estruturas racionais, do pensamento dele, que é a certeza da qual ele parte, né, entender o que acontece no mundo. E o árbitro é a razão, é o que está na cabeça dele, não é a realidade em si. O que acontece? Qual é o resultado natural? É que cada um vai ter um construto mental, um esquema, cada um vai ter um modelo, e você vai ter uma briga de modelos. Sim. E aí o cara tenta Famosa minha impor verdade. o modelo na realidade. É o que eu falei da justiça. A minha verdade. E atenção, não estou dizendo que o Descartes queria fazer isso. Descartes era um sujeito cristão, essa não era a ideia dele. Sim. Deu errado. Mas foi o que foi a consequência daquilo. Fala, Arthur, você tá se coçando aí pra falar. Não gostou não, gostando mesmo de coceira. Mas é porque... Um banhinho de vez em quando é bom, né? Porque eu tomei também de manhã. Mas é uma sociedade, o que a gente falou no início, é uma sociedade axiologicamente neutra. Então, quando não tem um horizonte ético comum, cara, tudo vira crime, porque tudo tem que ser regulado. Isso. Entendeu? Até as micro coisas, pensão de cachorro, cara. Os caras discutem pensão de cachorro. Sim. Entendeu? Por quê? Não é mais uma coisa que vai ser discutida dentro do casal. É uma pensão do cachorro, vai ser discutida com o juiz, porque o juiz tem que decidir. Então, a juristocracia, que as pessoas, eu acho que as pessoas ainda não compreenderam, não é só um ditador lá de cima dando ordem e não respeitando a liberdade individual. Não, todo o sistema todo, sim. que É destrói o a tecido liberdade do social indivíduo, que entendeu? vai se ferrando, né? É isso aí. E vai acabando com todas as esferas de soberania. Então, a soberania da igreja. Não, o cara vai entrar lá. Essa aqui é uma discussão da família. Não, o judiciário está lá. Da escola, porque não tem uma base, não tem mais soberania das esferas, né? Existem esferas onde você
cara, vai lá e faz, entendeu? Então, ele é um domínio completo. E aí é curioso, porque também nessa unidade, as pessoas têm que entender que existe uma guerra civil interna. Quando você vê, você está falando da Damares lá, fazendo lei, mas quando você vê, por exemplo, dá um exemplo clássico, nesse momento tem um julgamento no Supremo, que é bastante interessante, que foi um até que gerou a discussão entre o Toffoli com o André Mendonça, que é de um juiz que processou um procurador pela ele ter dado uma opinião pública sobre alguma coisa, né, sobre a opinião dos procuradores. E aí todos os procuradores se uniram para dizer, não, os procuradores podem falar. E o juiz fala, não, mas depender do que ele fala, ele tem que ser punido, né? Pode haver reparação, né, financeira contra a pessoa. Então os caras estão discutindo isso. No final das contas, o que isso significa? Não é o caso A versus B. Dentro da juristocracia, qual dessas entidades que formam a juristocracia vai ter mais poder acumulado, entendeu? Vai ter mais poder acumulado. E vai poder, então, dominar sobre as outras, para poder botar essa ordem, entendeu? Então, a gente vive hoje essas discussões, por isso que muitas vezes eu falo, e a nossa direita também entende, que é um erro para mim eleger procurador e juiz para fazer lei. Porque o cara não vai fazer leis melhores, ele vai só aumentar o poder da própria juristocracia, entendeu? Claro. E advogados também, tá? Então, por exemplo, quando a gente falou da Constituição de 88, se você pensar, não foi feito, se você for ler a história de como ela foi feita, ela não foi feita discutindo um país. Né? Ela falou assim, agora vamos refazer a Constituição. Foi uma briga para ver quem ficava com mais poder, quem tinha o nato maior da sociedade, entendeu? Inclusive, o Ministério... Aí o que acontece? Isso é contado, inclusive, num livro que é ótimo, que é de um aluno do Olavo, que os alunos do Olavo não contam, tá? Nesse livro, porque ele acaba com o mito de que o Ministério Público é uma instituição boa para o Brasil. Ele começa dizendo que era uma instituição marxista. E ele conta a história de como foi feito nos corredores do Ministério, a formação nos corredores da Constituição, como foi feito e escolhido o poder do Ministério Público. Muitas vezes, eles não sabiam onde colocar. Como é que a gente coloca isso aqui? Quem é que vai ver isso aqui? Aí os caras falavam, bota no Ministério Público. E foi sendo atacado, assim. E tinha campanhas, os procuradores batendo na porta, isso aqui deixa para o Ministério Público, deixa para o Ministério Público. Então, quando foi feita a Constituição de 88, não foi pensar num país. Esse negócio que a gente levantou, isso aqui é a nossa Constituição, porque nós pensamos no país, não foi. Aquilo ali é um resultado de uma série de vetores, de grupos de poder que tentaram capturar o maior naco possível do Estado pós o regime militar. Entendeu? Qual é esse livro? Fala pra nós aí. O livro e o autor, sabe? Não, mas é curioso que isso gera, esse arranjo todo gera uma espécie Achei. Fale. Esse aqui, Globalismo e ativismo judicial, Ministério Público, agente de subversão social. Show. Quem é o autor? Marcelo Lim. O autor é Márcio Luiz Schiller, Freiasleben. Esse que é o aluno do Olavo? Esse é o aluno do Olavo? Acho que é duguinista esse cara, hein? Não sei não. Aluno Quem não do é Olavo. liberal é duguinista. Mas interessante. Aluno do Olavo, cara. Vou mandar para vocês aqui no grupo do... Boa. E aí nosso... coloquem também na quem na quiser. tela. Na telinha, na descrição. Não, e é curioso que o efeito prático disso, é curioso como essas coisas se repetem, né? É a criação de uma espécie de farisaísmo secular. Porque qual é o BO do farisaísmo? Um deles, né? É que, você tem a lei de Deus. Para que serve a lei de Deus? Não é para você criar uma série de regras e de condutas. É para você se adequar interiormente a ela. Para você viver de acordo com ela, de dentro para fora. Tanto é que, novamente, Deus fala, 40 anos desgostou-me aquela raça. Por quê? Porque seu coração não conheceu os meus caminhos. Ou seja, os caras cumpriam a lei, botavam lá a roupa certa. 50 desgostando. Não sei o quê. E, só que o coração não conheceu. Por um minuto eu pensei que ele estivesse falando do Vasco. E aí você tem esse problema. Aí beleza, você tem a sociedade secularizada, que não tem Deus, porque cada um tem sua religião, mas tem aqui uns princípios que a gente segue. Agora não é nem mais... o que o farisaísmo faz é se apega à letra da lei, e aí o cara, ao invés de se adequar àquilo, ele quer saber se ele tá dentro do quadradinho. Então ele vai lá consultar o juiz, o mestre da lei, toda hora, porque o negócio dele não é se converter. Em vez de consultar Deus, ele consulta o juiz. O negócio é seguir regra. É fazer a regrinha. Né?
E aí o cara chega, não, nós vamos ter aqui um projeto secular baseado em princípios, e são os princípios que as pessoas concordam, então vai ter harmonia. Aí o cara, o negócio é tão rasteiro, mas tão rasteiro, mas tão rasteiro, e se degrada tão rápido, que vira, pô, qual é a regrinha? E de qual é a regrinha o que o juiz diz. Então tem que falar. Às vezes não é nem qual é a regrinha. Se o juiz disse, pô, acabou, mesmo que não esteja na regrinha, acabou. Porque o cara é o juiz. Beleza. Então o Moro falando, a decisão de juiz não se discute. Ah, beleza, Toma. tá bom. Tá tomando agora. Go drinking, vai tomando. Go drink, vai tomando. Mas então é isso, Então, né? moçada, então, acho que deu, hein? It's over. Now. It's over, return to tradition. It's over só o programa. It's over. Se convertam e o problema se resolve, é isso? Back to Por aí. Como de novo? sempre, De novo. convertam-se. Mas o quê? Go back to É Bahia. isso. É verdade. É isso. A gente vai aqui desde... Arrependam-se dos seus pecados. Metanoia. Boa. É isso aí. É isso aí. E, pô, E haja arrependimento. mesmo realmente. falando A desse... mulher do metanol é o metanoia? Rapaz. Nossa. Ai. Não, é. com metanol. O metanoia é o metanol que usa crack, é isso? Que é noiado, né? A metanoia Aí fica metanoia. Só pior. Noia. é uma noia a respeito da noia. É uma metanoia. Eu tenho que escrever o Notícias de Quinta dessa semana. Obrigado por me inspirarem. Boa. É isso, nós estamos aqui pra isso. O Piadas Notícias de incríveis. Quinta é uma metanoia, porque tem a noia do jornalista e você fica noiando sobre a noia dele. Isso aí. Obrigado, Continua. gente. Mas Tchau. Vamos lá. Outro dia eu vi uma piada que eu me lembrei do Luigi, que é típica que é boa pro Luigi. É boa, tem a ver com ele. Achei do seu astral. Foi que o cara entrou na farmácia, aí falou, precisava aí de preservativo, me dá 2 camisinhas, por favor. Aí o cara pegou as camisinhas e falou, você quer sacola? Aí o cara falou assim, não é tão feio assim, não. Rapaz. Nossa senhora. É isso aí. Boa. Acabou-se. Deu ruim. Fim. Tudo bem. E se você quiser saber mais a respeito deste assunto maravilhoso, ou você tá pensando, cara, queria mandar esse programa para um amigo meu, mas ele não vai clicar no vídeo de 1 hora, esse vídeo aqui é a resposta que você está procurando para este seu problema particular aí bem específico. Assiste aí, por favor, esse aqui.